Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Eu sou Guilherme Brito, aqui a gente fala bastante sobre marketing e vendas. E nesse podcast de hoje eu quero trazer um convidado especial para a gente poder contar um pouco sobre a jornada. Eu tenho ajudado muitas pessoas a conseguirem evoluir nessa parte de como empresário, na parte de marketing, na parte de vendas, do que a gente tem tido, mostrando os bastidores que a gente tem feito dentro dos nossos projetos. E hoje eu vou conversar com o Walter Aquino para a gente poder fazer um bate-papo contando aí um pouquinho como está sendo a jornada dele dentro da minha mentoria, para a gente poder realmente compartilhar alguns insights que possam ser muito interessantes aqui para você que está assistindo, beleza? Vou chamar aqui o Walter para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Walter? Tudo bem, boa noite, Guilherme. Show de bola, boa noite. Um prazer estar falando contigo, Walter. Primeiro, obrigado, cara, pela sua disponibilidade de fazer esse bate-papo, cara. Muito legal de poder fazer essa troca. E vamos lá, para a gente começar o bate-papo. Você está falando de onde? Qual cidade? Eu estou aqui em São Paulo, na Zona Sul, e eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está dando aí de participar do seu podcast. É bem legal. E eu moro aqui, basicamente eu moro aqui em São Paulo a vida inteira, né? Nasci aqui e sempre morei aqui na Zona Sul. Que legal. Então vamos lá, Walter. Vamos contar um pouquinho primeiro, né? Quem é o Walter, né? Para o pessoal entender de fato o que o Walter faz, há quanto tempo ele faz o que ele faz hoje e tal, para entender essa linha do tempo aí realmente sobre a sua história. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Bom, eu comecei na área de TI em 84, né? Nessa época não existia Microsoft, não existia internet, não existia um monte de Facebook, nada disso existia, né? Só existia mainframe e alguns computadores de médio porte, que eles chamavam mid-range. Eu comecei trabalhando como estagiário e trabalhei com mainframe até 1999, ali na virada do milênio, até trabalhei no projeto Bug do Milênio, famoso Bug do Milênio, né? E a partir do ano 2000 eu comecei a trabalhar na baixa plataforma, né? Com Unix, com Linux. O Linux ainda não estava sendo muito utilizado nas empresas. E a partir daí eu comecei a trabalhar com Oracle e Unix. Até mais ou menos 2012, eu trabalhei aí em várias consultorias, e em 2012 eu estava na Atento e eu comecei a focar nessa parte de SQL-Tânia. Então, de 2012 para cá, eu continuei trabalhando como DBA, fazendo alguns projetos de infraestrutura, mas muito focado nessa parte de SQL-Tânia. Desenvolvi um trabalho bem legal. Ali, por volta de 2015, mais ou menos, eu lancei um blog, o DB Time Wizard, né, que é um blog bem conhecido, falando só sobre SQL-Tânia. Quando Depois, você mais lançou o para blog? frente, dbtimewizard.com.br. Mas quando? Em 2015. Caramba, cara, que legal. Tem Já 10 tem anos já de blog, 10 né? anos. Já Muito tem 10 legal. anos esse blog aí. E aí, em 2017 ou 2018, eu não sei se eu estou errando aqui a data, eu passei a lançar alguns cursos na plataforma da Udemy, 3 cursos importantíssimos, que eles são pilares para o SQL-Tânia, que é a parte de você entender o plano de execução, entender a parte de índices e estatísticas. Essa é a base, né, para você começar a fazer um SQL-Tânia bem profissional. E aí, a partir de 2021, algumas pessoas começaram a pedir lá na plataforma se eu tinha algum curso presencial. Como eu trabalho na T-Systems, né? Na época, eu trabalhava na Atento, eu não tinha condição de fazer esse curso presencial, acabei começando a fazer mentorias, né? Que era alguma coisa que dava a fazer em horários mais curtos, fora do expediente normal de trabalho. E aí, a partir de 2021, eu comecei a fazer esse trabalho, né, de mentorar algumas pessoas. E agora em março, já é a 9ª turma que eu venho trabalhando aí, muitos mentorados, aí muito satisfeitos com a mentoria, né, com esse trabalho de mentoria. Que legal, Walter. Legal ver sua trajetória. E eu vejo que existe principalmente para quem trabalha na área de tecnologia, né? Os melhores profissionais que eu conheço, eles normalmente compartilham muito conhecimento, né, cara? Eles colocam ali, tem um blog em si, compartilha informação, já tem 10 anos de fato que você já tem um blog,
e que já tem essa iniciativa de compartilhar conhecimento. E você chegou a dar aulas, cara, em alguma instituição, alguma coisa específica assim, antes de criar seus cursos? Eu tenho formação de professor, né? Que eu me formei em matemática, mas eu só dei aula durante 6 meses, num período para fazer o estágio da faculdade, né? Eu precisei fazer isso para me formar, mas oficialmente eu nunca dei aula assim para turmas abertas, assim, não. Eu fiz muitos treinamentos nas empresas para outros colegas, tal. Isso sim, durante toda a minha jornada profissional, eu fiz muitos treinamentos nas empresas que eu trabalhei sobre essa parte de TI, mas não oficialmente, assim, dar cursos em centros de treinamentos, isso não. Show de bola. Aí, Walter, vamos lá. Como que você me conheceu, cara, nesse meio do caminho, né? Porque você é um profissional de Oracle. Eu lembro que a gente já tinha se conectado no LinkedIn, alguma coisa assim. Mas quando você me conheceu aí, cara, nessa jornada? Ver suas publicações, né, do seu trabalho, ali do seu trabalho para o pessoal se buscar certificação, né, e eu enxerguei um potencial muito grande, um diferencial de mercado muito grande ali no seu trabalho, né, porque eu sou da época, quando eu tirei a minha primeira certificação, que foi em 2002, eu tirei a 8i, eram 5 provas, tinham pouquíssimas pessoas certificadas OCP naquela época, né? Pouquíssimas, assim, dava para colocar uma lista ali numa página. E era realmente difícil você fazer certificação, eram 5 provas bem difíceis. Depois, com o passar do tempo, a Oracle resolveu diminuir aí essas quantidades de provas, até para ter mais gente certificadas, né? E aí eu vi você aparecer nesse mercado aí, fazendo esse trabalho, ajudando o pessoal. Achei um trabalho bem bacana. Vi que algumas coisas que você fazia ali na internet eram interessantes, porque eu sigo outras pessoas do marketing digital, né, para facilitar essa divulgação do trabalho, e eu vi que você tinha essa pegada aí desses caras, né? Então eu falei, pô, mas ele está na mesma área que eu, então dá para aproveitar muita coisa do que ele faz aí, né, nessa divulgação das mentorias. Cara, muito legal. E é legal a gente poder falar sobre esse ponto, cara, porque algumas pessoas podem pensar, mas, pô, os dois falam de Oracle, a empresa do Guilherme fala de Oracle e o Walter também fala de Oracle, né? Mas eu acredito que a melhor coisa que a gente tem, cara, é realmente ter pessoas muito boas dentro do nosso mercado. O pior é quando a gente tem uma pessoa dentro do nosso mercado que, de fato, não vende a verdade, que não entrega o que é prometido. Agora, quando a gente tem parceiros, aliados aí, junto com a gente, e eu vou falar, quando a maré sobe, eu acredito muito que todos os barcos sobem juntos, né, cara? Então, você ter alguém que também é muito bom de Oracle perto, para a gente poder trocar informações, eu acho que é muito importante, isso que só agrega, cara. Então, eu também sempre admirei muito o seu trabalho ali pelo LinkedIn, eu lembro de já ter visto algumas coisas nesse sentido, e, cara, por que não a gente poder se conectar, né, Walter, para a gente poder trocar algum tipo de informação? Eu acredito que todo mundo cresce, né, cara, quando a gente tem uma boa troca de conexão, né? Eu acredito muito nisso, Guilherme. Eu acredito que a gente não é concorrente, a gente está somando ali, né, fazendo um trabalho bacana aí nessa área. E porque assim é muito deficiente essa parte de educacional, né, de instrução fornecido pelas empresas, né? Total. E a gente, todo mundo que faz blogs na internet, todo mundo colabora. Mas esse trabalho que a gente faz diretamente com o pessoal, de uma forma mais estruturada, tal, eu acho que isso colabora muito no mercado para elevar o nível do profissional de banco de dados Oracle. Eu acredito nisso. E acho que quanto mais pessoas sérias entrarem nesse mercado para trabalhar junto com a gente, eu acho que só vai valorizar para todo mundo. Cara, totalmente. Eu acredito muito nisso também. E eu acredito até num próximo nível que eu queria até te perguntar sobre isso. Eu acredito que a maior forma de você aprender é ter um mentor, cara. Você conversar com alguém que já fez. Porque uma coisa é você fazer um curso padrão que tem um monte de slide e tal. Outra coisa é você conversar com alguém que, de fato, resolve os problemas que você está buscando. Igual você, um cara especialista em SQL e Turing, focou nisso. Eu acredito muito que o poder, de fato, de você conseguir ter uma excelente taxa de conversão é você subnichar. Você realmente escolher as pessoas certas que você quer ajudar. E você fez isso muito bem.
SQL dentro de Oracle, e eu vou especializar nessas pessoas. E você já começou direto com mentoria, Walter? Você chegou a fazer algum tipo de curso ou realmente escolheu simplesmente atuar e já focar em mentoria desde o início? Então, eu fiz alguns cursos online na plataforma da Udemy, aqueles 3 pilares, Sim. né? E aí o pessoal gostou muito desses cursos, achou bem diferenciado em relação aos demais, ao que se vinha falando de SQL Tani, e o pessoal que começou a pedir curso, um treinamento presencial. E como para mim era um formato, né, de treinamento presencial, era muito complicado eu conseguir montar isso aí, eu optei, né, pela mentoria, que é alguma coisa que eu já vinha vendo o pessoal aí de marketing digital aí falando sobre isso. Eu achei uma ideia legal, eu falei, pô, vou tentar fazer isso, que eu acho que é uma coisa que se encaixa dentro da minha disponibilidade de tempo, e eu acho que eu consigo fazer um bom trabalho. E aí eu comecei a trabalhar inicialmente sem orientação, né? Assim, a orientação que eu tenho, algumas pessoas falando, alguns podcasts que eu ouço, mas nem uma orientação direta não tive num primeiro momento. Então, eu acho que eu patinei muito durante aí esses 3 anos, assim, em termos de conseguir levar essa mensagem para mais pessoas, né? Porque por falta de habilidade nessa questão de divulgar o trabalho. Cara, muito bom. E eu quero até desconstruir um pouquinho essa jornada da sua história, né? Primeiro, você sempre foi um profissional que foi se especializando, que teve uma carreira muito excelente num tema específico de banco de dados sobre SQL Tani. Depois disso, você começou a partir a compartilhar conhecimentos, né, através de um blog. Depois do blog, o pessoal começou a pedir, você criou um curso. E aí, depois que criou um curso, você sentiu a necessidade de estar mais próximo dessas pessoas e ajudar com formato de mentoria. Querendo ou não, eu acredito muito, cara, nesse formato de mentoria, porque eu quero conversar com quem faz, cara. Uma coisa é você pegar um curso e muitas vezes ficar tentando sozinho. Outra coisa é você ter acesso aos bastidores de quem faz, de quem resolve, para você entender essa jornada, né, cara? Então, assim, muito legal, Walter, um pouquinho dessa linha do tempo, né? Primeiro, dominar um assunto. Não tem como você querer, de fato, ser um mentor se você não domina nada. Então, o Walter é um cara que tem muita experiência sobre isso. Compartilhar conhecimento, cara, ter essa mentalidade aberta, né? E muitas vezes, Walter, não sei com você, né? Mas esse assunto de blog aí, cara, são coisas que muitas vezes a gente demora um tempo para poder resolver, cara. Depois a gente posta lá tudo mastigadinho para as pessoas poderem acessar, né, cara? É assim contigo também? Esses blogs, por exemplo, que eu fiz, né, que eu coloquei lá no The Time Wizard, alguns deles eu levei semanas para fazer, para tornar aquele conhecimento acessível e entendível, né, para o pessoal que fosse ler. Então, é uma coisa que dá muito trabalho para fazer, para elaborar, para tornar de uma forma simples, didática, para as pessoas entenderem, né? Eu sempre procurei colocar exemplos que retratassem aquilo que estava sendo dito, né? Porque uma coisa é você fazer lá na empresa que você trabalha, você solucionar. Só que você não pode expor as informações do cliente, você não pode expor isso aí na internet. Então, você tem que você tem que reproduzir aquele problema num ambiente de teste controlado. Isso dá muito trabalho para a gente, né? Para depois mostrar para o pessoal e o pessoal entender e conseguir até reproduzir aquilo também numa máquina virtual deles. É um trabalho bem, bem legal, eu gosto, mas é trabalhoso. Total. Uma coisa, Walter, você chegou a comentar aí que dentro da empresa que você trabalha ou trabalhava, você tinha lá a possibilidade de mentorar outras pessoas. É mais ou menos isso mesmo? Aconteceu essa situação? Não mentorar, né? Em Entendi. muitas empresas que eu trabalhei... De ajudar mesmo, né? De dar treinamento interno. Entendi. Né? Fazer treinamentos internos para o pessoal mais novo, júnior, pleno. E isso eu fiz muito nas empresas que eu trabalhei. Não, legal. E até, pessoal, para quem está assistindo aqui essa gravação, é importante entender essa questão, né? Que uma coisa é você ter uma metodologia de mentoria que você consegue, de fato, já estruturar isso de uma forma que consiga passar um conhecimento. Outra coisa é você estar trabalhando com umas pessoas que muitas vezes é muito inferior do que uma mentoria realmente do Walter, né, cara? Porque você muitas vezes não consegue passar da forma tão estruturada como você gostaria, senão às vezes você não consegue nem trabalhar também, né? Verdade. Então, exatamente isso.
Muito bom, Walter. E aí, até para a gente poder aprofundar sobre formatos de mentoria, né? Porque existem até algumas empresas que já estão adotando alguns tipos de mentoria, mas eu vejo que muitas vezes não tem esse nível de profundidade e de comprometimento, né? De uma pessoa que realmente já gera um conteúdo, formata o conteúdo para conseguir, de fato, acompanhar uma metodologia estruturada. Hoje, Walter, o que a sua mentoria resolve na vida de um profissional de tecnologia, cara? A proposta da minha mentoria é fazer com que as pessoas realizem um trabalho de SQL Tuning de uma forma muito profissional e muito eficaz, né? Então, hoje em dia, o que eu tenho visto das pessoas que eu tenho mentorado, quando elas começam e quando elas terminam, né? O que eu tenho visto muito quando as pessoas iniciam na mentoria é que elas não têm uma metodologia certa de SQL Tuning. Elas conhecem muita coisa, assim, pulverizada sobre SQL Tuning, mas na hora que elas pegam um trabalho para realizar, pegam uma consulta ali para fazer um tuning daquela consulta, a metodologia que eles utilizam é aquela metodologia de sair fazendo várias coisas ao mesmo tempo para ver se alguma coisa dá certo. Às vezes dá uma melhoradinha, acerta aqui, ali e tal, mas não é nada estruturado e depende da sorte, né? Depende da sorte de acertar que aquilo que ele pensou que poderia resolver, resolve. E a metodologia que eu ensino é algo científico, estruturado, onde a gente começa ali com a parte do plano de execução, então a pessoa tem que dominar aquelas informações que tem no plano de execução para identificar o gargalo da instrução SQL. Então, identificando o gargalo, aí vem uma segunda fase, que é como que eu resolvo esse gargalo? E aí a pessoa precisa saber, conhecer muito sobre como que o otimizador pensa, né? Como que ele trabalha. E para isso ele precisa conhecer também essa parte de estatísticas e conhecer algumas técnicas de tuning para poder chegar numa ideia de como que eu vou resolver esse gargalo aqui, né? Então tem todo esse trabalho preparativo para ele conseguir resolver, a partir do momento que ele identificou o gargalo, ele conseguir resolver, melhorar o desempenho daquela consulta, né? Eliminar aquele gargalo. Mas você acredita que um profissional não consegue chegar a essa solução só com curso, cara? Só com curso? Se fizer um curso, ele não chega, de fato, nesses resultados? Ou ele demora mais tempo com o curso? Na mentoria, de fato, é mais rápido? O problema do curso, na mentoria, a gente abrange uma vasta gama de conceitos e técnicas e exercícios, né? Que isso consolida as informações na cabeça da pessoa. No curso, por exemplo, se eu pegar todo esse conhecimento que tem na mentoria e eu colocar num curso, dá para até condensar isso aí em uma semana. E eu fizer um treinamento com o pessoal dessa informação, o que eles vão sair de lá e conseguir colocar em prática não é nem 20%. Tá? E não é porque é uma deficiência do ser humano. É difícil você receber um volume muito grande em um curto período de tempo sem ter como praticar aquilo para ver como funciona e o negócio, né, cair a ficha na sua cabeça de que aquilo funciona daquele jeito, porque assim. Num curso você não tem esse tempo. A mentoria, a principal vantagem da mentoria é que você dilui a entrega da informação num período mais espaçado, dá tempo da pessoa receber aquela informação, ela vai digerir mentalmente aquela informação, vai até fazer alguns exercícios para ver se aquilo que ela entendeu é aquilo mesmo na prática, né? Uhum. E aí ela consolida a informação. É uma informação que fica. Daqui a um ano, ela não perde aquela informação, é uma informação trabalhada. Porque, cientificamente falando, a mente da gente, ela tem isso, né? Para você gravar uma informação, você tem que ver ela hoje, daqui a 2 dias ver de novo, depois mais ver de novo. Aí você acaba consolidando a sua mente. Se você ver só uma vez, daqui a um mês você não lembra mais. Cara, muito bom. Muito legal ver a diferença. A não ser que você tenha uma memória privilegiada, né? Seja aquelas pessoas que têm memória fotográfica, né? Mas aí eu acho que é uma exceção, né? Total. Show de bola. E vamos lá, Walter. Qual foi o motivo de você ter me procurado, cara? Eu lembro que eu já te conhecia ali do LinkedIn, você começou a seguir os nossos conteúdos e você chegou até
se cadastrar em alguma coisa nossa. Eu lembro que falou com alguém do meu time. E aí, cara, como que estava o seu momento ali de mentoria nesse momento, cara? Você estava buscando escalar, suas vendas realmente não estavam conforme o esperado? Como que estava aquele momento? Eu tava num momento assim que eu precisava escalar, né? Eu precisava conseguir levar essa mensagem para mais mentorados. Eu estava meio frustrado com a quantidade de mentorados que eu estava assistindo ali, dando a mentoria. Eu queria escalar, fazer essa escala, mas eu não estava conseguindo. Já vinha ali há 2 anos tentando fazer isso e não estava conseguindo, tá? Fazer essa escala. E aí, tem alguns caras que eu conheço na internet de marketing digital que são muito bons, as mentorias deles não são baratas, tem um valor bem razoável para a gente que está começando. Mas o meu principal senão com relação a isso nem era tanto a questão financeira, era, esses caras, eles mentoram pessoas de todos os negócios. Só que eu acho que a área de TI, ela é um pouquinho diferente em relação à maioria dos mercados em termos de mentoria. Então, eu achei que se eu entrasse numa mentoria dessa, eu não iria aproveitar tanto quanto outras pessoas de outro segmento, né? Então, eu estava buscando alguém ali da área de TI que pudesse ter essa experiência, que pudesse mentorar. Eu via lá na internet você fazendo a mentoria de carreira tal, mas eu falava, não é isso que eu quero, né? Eu não estou querendo fazer uma carreira, eu quero que alguém para me ajudar na mentoria. E aí, um dia desses, uma pessoa da sua área de vendas me contatou e eu falei, né, para ela que eu também tinha mentoria tal, mas que eu estava buscando alguém que pudesse, na área de TI, que tivesse que mentorasse as pessoas para melhorar a escala da mentoria. E aí, a pessoa passou para você, a gente conversou, se você falou que tinha a sua mentoria, eu falei, então, vamos fazer. Cara, que legal. Fazer essa mentoria. E eu concordo contigo, cara. O nosso mercado ele tem muitas particularidades do mercado digital. Eu fiz muitas mentorias hoje do marketing digital de grandes players e a gente vê que a gente teve que adaptar, de fato, algumas coisas para a tecnologia. É um público muito técnico, é um público que tem algumas dores diferentes, tem umas características diferentes, alguns comportamentos diferentes, que a gente tem que saber se adaptar e realmente encontrar algumas estratégias para que a gente consiga fazer algumas escalas aqui dentro do processo. Agora, Walter, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho dentro da mentoria, né, cara? Eu lembro que você entrou na mentoria em janeiro agora desse ano, foi especificamente no dia 17 de janeiro. Então, se a gente for contar agora, tem um pouquinho mais de 3 meses que você está aqui com a gente. E vamos lá, cara, o que mudou de fato depois que a gente começou a fazer algum dos nossos encontros de mentoria ali, cara? Cara, mudou bastante. Eu sou muito grato à sua ajuda, tá? Queria agradecer publicamente aí, assim, o valor ali que eu paguei na mentoria já está pago, tá? Só com o que eu consegui até agora, nesses 3 meses, já valeu o investimento, tá? Então, tranquilo. Se eu não aproveitar mais nada até o final da mentoria, já valeu a pena, tá? Mas a questão é justamente essa, a questão da escala que eu não estava conseguindo fazer. E aí, fazendo a sua mentoria, você me ajudou, analisou ali a situação, até me ajudou no lançamento também, que a gente fez em março. E aí, você me ajudou a formatar, né, a ter uma nova opção de formato para a mentoria. E essa nova opção de formato, ela meio que abriu as portas, né, para o pessoal. Então, assim, depois disso, a gente praticamente já dobrou a minha meta desse ano, em termos de aluno, era uma meta, né? Nesses 3 meses, eu já atingi essa meta, né? Em 3 meses, eu acredito tranquilamente que, seguindo essa metodologia que você me passou, até o final do ano, no mínimo, eu vou dobrar o que eu tinha previsto para esse ano, que já era, né, já era agressivo em relação ao ano passado. Eu já tinha colocado 50% a mais, né? E eu consegui atingir esses 50% a mais em 3 meses. Né? Cara, muito então, legal. foi muito bom mesmo.
Cara, muito legal, porque algumas pessoas até falam, investir em mentoria é muito caro, né? Muitas vezes caro é você não bater a sua meta que você tem estipulada para o próximo ano, né? E é aquilo, o que você já pagou, cara, já voltou diversas vezes só em 3 meses de acompanhamento. E de verdade, eu acredito muito que tem um valor gigante de você conversar com alguém que já tem mais resultado que você, né? Eu lembro que quando a gente conversou, eu até compartilhei contigo, que eu passei já de 500 mentorados na área de tecnologia, deve estar até mais de 600 hoje. Então, assim, da gente compartilhar um pouco dos bastidores do que a gente fez para poder chegar lá. E uma das coisas que a gente definiu foi formato da mentoria, cara. Como colocar a sua mentoria de uma forma eficiente para não depender só de lançamentos. E a gente conseguiu reestruturar isso de uma forma que te dá uma possibilidade de vender com lançamentos e também todo no perpétuo ali, praticamente todas as semanas você está conseguindo fazer as vendas, né? Então, muito legal a gente falar sobre o primeiro ponto, né? A questão do retorno que uma mentoria traz. Você conversar com alguém que, de fato, já passou pelo estágio que você está buscando. Outra coisa, Walter, Cara, primeiro, pode falar. investimento ainda tem um detalhe, né? Esse investimento que eu estou falando, que já está pago pelo resultado que eu já tive nesses 3 meses, tem um outro detalhe muito importante, porque aquilo que o seu mentor te passa e você aprende, você não vai usar só naquele ano, você vai usar no ano seguinte, no ano seguinte. É recorrente esse benefício, né? Total. Assim, por exemplo, no caso da mentoria de SQL-Tani, o cara ele vai aprender o SQL-Tani, profissionalmente ele vai se valorizar, né? O valor do profissional ele sobe no mercado, e é uma coisa que, a partir do momento que ele melhorou, que ele está sendo visto, ele vai passar a ser visto para sempre, porque ele não vai esquecer aquilo que ele aprendeu, né? No ano que vem ele vai continuar fazendo bons trabalhos de SQL-Tani e vai continuar tendo benefícios disso. Então, a mentoria ela tem isso, né? Você ganha agilidade, ganha velocidade naquele seu objetivo, para atingir aquele seu objetivo, e os benefícios vão ser permanentes, ou seja, vão ser recorrentes todos os anos, Cara, daquilo que você atingir. é o que eu acredito, né? Investir em conhecimento é o maior retorno que você pode ter, que você vai ter o retorno isso para a vida inteira, né, cara? E quando você estiver aqui, você pode estar aplicando esses conhecimentos. Agora, Walter, eu preciso ressaltar também a sua execução, né, cara? Você é um cara que aplica exatamente aquilo que a gente faz. Eu costumo dizer que eu faço normalmente uma entrevista para entender se a pessoa tem um perfil da mentoria. E, pô, dá para ver o quanto que você realmente entende de forma muito humilde para aplicar para entender, cara, como que eu consigo adaptar isso no meu tempo, né? Eu lembro que um grande gargalo seu era, cara, a minha rotina é muito apertada. Falei, cara, vamos fazer um plano para encaixar dentro da sua rotina, dentro do seu tempo, para que você consiga aplicar. E querendo ou não, cara, para a gente conseguir atingir um resultado do ano em 3 meses, pô, o mérito realmente é grande parte da sua execução, cara. Acho que aqui a gente está podendo dar alguns direcionamentos, algumas dicas importantes. Você sempre vem com alguns insights muito legais. O que você acha disso, cara? Vamos fazer isso? Então, tem sido uma troca muito legal aí nesse sentido. E hoje, Walter, com relação aos seus números de vendas de mentoria, o que você está buscando? Como que você está se sentindo hoje com relação à execução do que a gente tem aqui para frente, cara? Tá muito mais claro, menos dúvidas ali com relação ao que vem para esse ano? Sim, muito menos dúvidas. Na verdade, o meu problema atual é um problema bom. Meu problema atual agora está sendo organizar meu tempo para atender bem esses mentorados que estão chegando, né? Porque, como você falou, eu havia comentado contigo, meu tempo ele é bem reduzido, né? Porque eu tenho dupla jornada, eu continuo ainda trabalhando como CLT, então a gente tem ali um trabalho, um horário fixo de atendimento, e aí o tempo que sobra a gente se dedica à mentoria. Então, agora o meu desafio está sendo esse, mas é um desafio bom, é um desafio que eu gostaria de ter e estou tendo, né? Cara, muito legal. E a gente começa a ver, né, o quanto que os problemas mudam, né? Antes o problema era a dificuldade de escalar. Agora, com algumas ideias que a gente faz, cara, que a gente traz aqui nos nossos encontros, cara, agora a preocupação é como que eu entrego, né? E a gente tem até outros casos também que eu vou trazer aqui nos próximos podcasts que já estão pensando nisso. Cara, eu estou vendendo agora, como que eu entrego? Não, calma, a gente vai conseguir fazer com que a entrega também mantenha a mesma qualidade. E um dos pilares que a gente aborda junto contigo, né, Walter, é sempre também utilizar a parte de marketing
e vendas juntos, né? Como que a gente utiliza a inteligência do que você já faz no marketing hoje para fazer com que a gente tenha uma máquina de conversão também muito forte. Aquela questão ali, cara, até mesmo de ajustes no comercial, no 1 a 1. Cara, são coisas ali que também você conseguiu tirar vários insights de coisas que você não fazia, né? Sim, sim. Essa questão ali na hora de conversar com o pessoal, na Tá me sessão, ouvindo aí, Walter? ali, no momento de fechar a mentoria, muitas coisas que você passou, agregou muito, melhorou muito essa parte de você mostrar os benefícios, né, para a pessoa. Então, foi muito legal. Isso aí ajudou bastante também. O meu índice de conversão melhorou, né? Então, isso também foi uma parte bem, bem forte aí na mentoria. Show de bola. Outro ponto também que eu lembro de uma dificuldade que você estava, Guilherme, eu estou com dificuldade para ter leads aqui para poder, de fato, fazer as sessões, né? E a gente conseguiu trazer uma lista de possibilidades de ideias, né? De como trazer mais leads, né? E você vê que são coisas totalmente aplicáveis que dá para você adaptar de acordo com o seu estilo, né? Se o seu estilo for mais blog, dá para fazer desse jeito. Se o seu estilo for mais vídeo, for mais lançamentos. Então, tem formas também da gente conseguir trazer mais leads qualificados para a gente poder estar fazendo mais sessões, né, Walter? Exatamente, tem várias formas, aí você vai usar aquelas que você se adapta melhor, né? Tem pessoas que se adaptam melhor numa live, tem pessoas que se adaptam melhor fazendo uma gravação de vídeo, ou outras fazendo publicações no Instagram, enfim, o que a pessoa consegue desempenhar melhor, ela pode usar, né, essas ferramentas para estar trazendo aí mais pessoas divulgando melhor o trabalho dela. Muito bom. Walter, para a gente ir para essa reta final, quero também comprometer muito o seu tempo aqui. Eu queria que você trouxesse alguma mensagem aí, cara, que seja interessante para quem de fato está querendo escalar suas mentorias, os seus produtos digitais. Quem realmente está nessa busca, cara, qual dica que você daria de fato para quem tem interesse e de fato em vender mais online, mentorias e cursos? Cara, a dica que eu dou busque um mentor. Essa é a dica, porque assim, você fazendo sozinho, você vai levar muito tempo. E isso é prejuízo, porque você deixa de gastar, você deixa de investir num mentor e você passa anos patinando para escalar o seu trabalho. Se você investe no mentor, esse prazo encurta e você começa a ter um resultado melhor do seu trabalho. Então, a única forma que eu vejo de você encurtar isso é com mentoria. E eu, por exemplo, eu sou um caso típico desse. Eu comecei a focar em SQL em 2012, e eu levei aí mais de uma década para conseguir chegar no nível que eu estou. E nas minhas mentorias, o pessoal em 6 meses chega no meu nível de boa. Eu tenho vários mentorados que estão fazendo TANI no mesmo nível que eu, e alguns até me superando, tá? Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Então, por quê? Porque a mentoria permite isso, permite essa transferência de conhecimento em um curto espaço de tempo. Então, se tem um segredo nessa parte de escalar, é mentoria. Esse é o segredo. Agora, é lógico, você precisa buscar um bom mentor, uma pessoa que realmente já tenha conseguido resultados. Você tem que tomar esse cuidado. Não vai correr o risco de pegar qualquer pessoa como mentor, pode o resultado não ser muito bom. Mas se a pessoa que você pegar como mentor for uma pessoa experiente, que já chegou, ultrapassou o lugar onde você quer estar, investe que vai valer a pena. Cara, muito legal. Volta, primeiro parabenizar aí, cara. Primeiro esse seu trabalho que você tem feito de mentorar profissionais de tecnologia, cara, isso é incrível. Eu acredito que esse mercado precisa de mais mentores, mais pessoas realmente pegando ali, ajudando, trazendo metodologia, compartilhando experiência, acelerando esse processo de aprendizado. Eu acredito que mentoria é o melhor formato para poder acelerar o aprendizado das pessoas. Cara, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. E, cara, parabéns também pelos resultados que você tem feito aqui dentro da nossa mentoria, cara. A sua execução tem sido incrível de conseguir aplicar tudo aquilo que a gente está falando. O melhor plano do mundo ele não funciona sem uma boa execução, então você tem executado com maestria aí, cara, parabéns. E, cara, literalmente é só o começo, eu quero ver você aí, cara, com 500 mentorados, com 1000 mentorados.
e até ultrapassando os resultados, porque eu acredito que realmente o mercado de tecnologia precisa de muitos profissionais que necessitam de SQL e Tânia. Então, conta comigo, cara. E é só o começo. Suas palavras finais aí para a gente poder fechar. Cara, a palavra principal é gratidão, né? Sou muito grato aí à sua ajuda, acho que ajudou muito, tá? Acho que a mentoria agora tá caminhando para aquilo que eu esperava. E aí, o que eu espero realmente aí para os próximos meses é a gente continuar esse trabalho de evolução, né? Levando essa metodologia de mentoria para mais pessoas, né? Porque esse é o objetivo da gente. O objetivo é ajudar a tornar os profissionais aí de Oracle Database cada vez mais qualificados aí no mercado e ter um pessoal bem formado. Cara, muito bom. É isso. Show de bola, então, Walter. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço e nos falamos lá na mentoria. Valeu. Abração. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Muito legal o bate-papo aqui com o Walter, um profissional de grande experiência dentro da área de tecnologia, podendo ajudar muitos outros profissionais num tema bem específico. Eu acredito que subnichar é o poder. E o Walter tem aplicado a nossa metodologia aqui de marketing, de vendas, com uma forma muito precisa e tem ajudado muitos profissionais. E como vocês viram aí, o resultado do ano já conseguiu atingir em coisa de 3 meses. E muito legal a gente poder ver que também a gente tem ajudado outras pessoas a poderem escalar os seus negócios, além dos projetos que eu já tenho. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Fiquem ligados, assine aqui o nosso canal, se inscreva para receber notificações dos próximos conteúdos e fiquem ligados. Se você tem interesse, na verdade, de participar da nossa mentoria, deixa um comentário aqui embaixo. Se você gostaria realmente de criar uma mentoria, se você é um especialista numa área específica e quer ter um produto digital, quer ter uma mentoria, a gente consegue te ajudar bastante a dar passos aí para você conseguir escalar e crescer os seus negócios. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.